A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja nas vossas vidas. Deus abençoe a cada um de vós, famílias, filhos, pais, mães, os trabalhos, que o Senhor possa vos conceder graça e virtude. E que cada um de nós saiba de uma coisa, que nós estamos dando testemunho de Jesus Cristo, dando testemunho do Filho de Deus, da sua doutrina, da sua pregação e da sua ressurreição e da grande promessa da salvação. O evangelho que nós anunciamos não é um evangelho de prosperidade, um evangelho que só vai prosperar materialmente. Não, é um evangelho que te conduz à salvação. Assim o irmão, a irmã creia de todo o seu coração. Porque não adianta crer daqui para cá, não. Tem que crer de todo o coração. E tem uma profecia aqui hoje, de dentro da palavra de Deus, contida no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja bem, irmãos, quando ele diz mais o Espírito expressamente diz, foi o Espírito Santo que falou para ele algo que ia acontecer e que ficou para nós aqui escrito, o mandamento escrito para nós, que havia de acontecer nos últimos tempos, que muitos iriam apostatar da fé, ou seja, um cristão convertido, ou que mesmo diz ser convertido, de dentro da própria comunidade, do grupo do cristianismo, ou vamos dizer do grupo cristão, fica melhor de nós entendermos. Alguns desses cristãos vão apostatar da fé, vão lutar pela fé, mas depois vão apostatar, não vão mais acreditar naquilo, vão se desviar e vão ficar sem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, mas o que levaria uma pessoa de tanta fé, que a fé é um dom tão difícil de conseguir, e agora desviar? Porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos lá. Mas espera aí, eles não estão ouvindo palavras de cima dos púlpitos, dos ministros? Porém, o apóstolo Paulo, algum outro apóstolo também falou que o diabo usa dos vasos deles e tornando eles ministros demoníacos. Isso aqui é muito sério. Então, quando um pregador, mesmo que ele leia aqui na palavra, mas quando ele for explicar para o irmão, para a irmã, para a igreja, examine se está de acordo com a palavra de Deus, para que
você, irmã e irmão, não seja enganado. A prova está aqui. Veja que o apóstolo também falou que ainda que desça um anjo do céu anunciando outro evangelho, coisa nova, nós devemos provar o Espírito para ver se vem de Deus. E como é que nós prova se vem de Deus? Pela palavra. Quem tem o dom do discernimento, se vem de Deus ou se não vem, se é de Deus ou se é apenas da carne, da vontade do homem, porque nenhuma profecia, está escrito aqui, foi produzida pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E a palavra é a profecia. Então, profetizaram, pregaram, ensinaram, explicaram, deram uma aula, vai na palavra. E pede a luz de Deus. Aqui você também encontra essa luz. Para que ninguém venha te enganar. Porque já vi muitos crentes que vão em igrejas que ao chegarem lá se depara com uma pregação e já vão glorificando a Deus, já vão, como se diz, aceitando tudo isso ali. E um dia eu perguntei, após um culto, irmão, não achou da palavra? Não, foi boa a palavra, né? Deus falou e tal. Eu digo, irmão, mas só que tem uma coisa. O que tal pregador falou não está de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com a palavra. Foi coisa dele. Não, irmão, mas foi coisa tão linda, coisa bonita. Pode ser bonito, lindo, maravilhoso, esplêndido. Não adianta. Se não tiver de acordo com a palavra, foi coisa dele. Coisa, invencionismo mesmo do pregador. Então, o que acontece? Se ele está trazendo essas invenções em cima dos púlpitos, tem duas opções aqui. A carne dele ou o diabo está usando ele. Aí como é que você vai saber se vem de Deus, se não vem? Se você examinar a palavra. Ainda que muitos não sabem ler, mas hoje nós temos a Bíblia já narrada em áudio. Ouça a palavra. Examine a palavra. Porque muitos vão deixar de seguir Jesus Cristo. Quando ele diz que o Espírito expressamente diz que alguns apostatarão, vai apostatar, se desviar da fé, ele está falando que vai desviar por não ter o conhecimento e o dom do discernimento. Porque o espiritual, ele discerne tudo, mas ele de ninguém é discernido. Uma pessoa que ela tem espiritualidade, tem conhecimento da palavra, tudo que vier diante dele, seja qual for a situação, ele vai ter um exemplo ou um conselho da palavra. Mas, se não houver em tal pessoa, porque às vezes a gente vai dar um conselho, e o conselho que às vezes o irmão ou a irmã mesmo vai aconselhar tal pessoa, aquela pessoa ela não consegue entender. Por quê? Porque não tem uma vida de oração e às vezes não está aberta ao diálogo. Então, muitos vão se desviar da fé, deixar de lado, porque pessoas, homens dissolutos, homens maléficos, homens que desviaram já da fé ou que nunca creram, e a mente deles está sendo cauterizada pelo anticristo, aqueles que são anticristo, e às vezes ensinando em cima de púlpito de igreja. Então, quem tem o dom do discernimento vai discernir, não vem de Deus, não é da palavra, e não vai ser enganado. Compete com aquela palavra que o Senhor Jesus falou.
que se o Senhor não abreviasse os dias até os escolhidos, seriam esses aqui que a palavra está falando. Ou seja, a pessoa dedicou a vida. Ele não está falando de uma pessoa que, eu vou para a igreja ou para o templo hoje, uma pessoa que foi para o templo hoje e amanhã já entendeu algo. Não, é pessoas que estavam firmadas na fé, que também até ensinavam a guardar a fé, mas por não ter o dom do discernimento foram enganados, porque tem muito ministro que estão trazendo coisas que está enganando a muitos, e muitos estão indo. Mas é assim mesmo, dessa forma eu também me salvo. Não, mas o irmão faça disso, a irmã faça disso, receba hoje esse conselho, abra aí o teu coração. Ouça bem agora, incline aí os teus ouvidos para esse conselho. A palavra de Deus, ela te dá o discernimento. Examina a palavra. Leia. Nem que seja um capítulo por dia. Às vezes eu costumo ler 2, 3, 4, 5, 6 capítulos por dia ou mais. Às vezes leio um. Mas nós não podemos deixar de examinar a palavra. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras. Então, se Ele está mandando examinai as Escrituras, é um mandamento dele também. Às vezes, a gente vê pouco pregador ensinando isso aqui, pedindo para o povo examinar as Escrituras, mas é só pregando, profetizando. Não, nós temos que examinar as Escrituras. No exame das Escrituras é um mandamento do Senhor Jesus. Observar, ler, reler e buscar o entendimento. O próprio João disse em Apocalipse, quando ele está falando lá sobre o número da besta, que quem tem entendimento, calcule. Quando ele diz calcule o número, como se diz, busque conhecimento para saber o que é. E outra, a palavra de Deus, ela é a guia e conduta do cristão. Perfeita, guia perfeita. Ela vai te guiar e não vai te deixar errar. Só que ela é apta para ensinar e ela mesmo corrigir. Ela ensina que não pode, mas quando você o que ela disse que não pode, aí ela vai te corrigir. Porque é uma mãe rígida. Ela não passa a mão na cabeça de seu ninguém, não. Ela te fala como deve fazer. Se você errar, aí ela te corrige. Ela tem a benção aqui, mas também tem a maldição. Leia 28 de Deuteronômios. Mas era no tempo de tal. Então tá, ela tem salvação, que dentro nós encontramos salvação, e muitas das vezes cometendo os mesmos erros também tem a condenação. Eu não tenho direito de te julgar pelo que você faz, pelo que você veste, pelo que você usa, pelo que você pensa, pelo que você fala. Eu não tenho esse direito. Deus não trouxe esse direito para mim. Mas eu estou aqui hoje como teu amigo para te convidar para examinar as Escrituras junto conosco, para ouvir a palavra. E o que eu falar para ti, se você, irmã, irmão, tiver dúvida, diga, onde é que está escrito isso aí? Eu terei que ter muito cuidado para ensinar, porque se eu ensinar alguma coisa errada, e se você vier me perguntar, eu também, irmão, eu ensinei errado, também tem que ser humilde para dizer, eu errei. Por isso que pregar a palavra, ser ministro da palavra, é viver em comunhão constantemente.
e falar com simplicidade, mas palavras pensativas, e não falar, blá, 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 sem ter a edificação, para depois, quando a palavra, porque o pregador, ele prega a palavra, mas a palavra também corrige ele. Ele tem uma boca aqui para falar, mas ó, 2 ouvidos para ouvir. Ele é o primeiro que começa a ouvir ali. Então vos faço um convite para congregar conosco na comunidade cristã no Brasil. Busca uma igreja mais próxima de você, tá bom? Irmão, aqui não tem essa comunidade cristã no Brasil. Então entre em contato conosco. Se o irmão, se a irmã quer conhecer, que é isso que nós ensinamos, advertimos, ensinamos o povo, como diz Tiago, arrebatando alguns do fogo, porque nós temos uma esperança viva de alcançar o reino do céu, a salvação da nossa alma. Porque o Senhor Jesus, que glória e honra e poder e majestade seja dado ao nosso Deus, que com ações de graças damos a Ele todos os dias e bendizemos o seu nome, louvamos a Ele, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor Jesus, o assunto do nosso ministério, é Ele que nos envia. Então vamos ter cuidado para não sermos enganados. Então venha e congregue conosco. Se você sentir alegria no seu coração de ouvir a palavra, congregue conosco e Deus muito te abençoará. Estarei orando por ti. Você pode estar longe, pode estar perto, mas o irmão, esse pequeno vaso, irmão Gesmiel, quando dobrar os meus joelhos nesta terra para falar com o Senhor, não vou me esquecer de te apresentar nas mãos de Deus. Possa ser a prova que esteja passando, quem sabe se esteja sendo enganada ou enganado por algum falso ministro, por algumas coisas que você aprendeu desde a sua meninice e acho que é assim, é desse jeito. Mas eu estarei orando por ti para que o Senhor também tenha misericórdia e se venha acatar esse conselho de ler a palavra juntamente conosco. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.